mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, Senhor. O teu amor não falha, Senhor. O teu amor nunca falhará, Senhor. E o teu amor nunca falhou. E nós nesta manhã queremos, Senhor, consagrar, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração a Ti, Senhor. Porque só o teu amor é que nos sustenta, Senhor. Só o teu amor é que nos protege, Senhor. E é através do teu amor que o teu Filho amado, Jesus, deu a sua vida por cada um de nós, para que nós pudéssemos estar na tua presença. Então nós queremos nesta manhã, Senhor, te louvar, te exaltar, Senhor. E queremos que realmente o teu Santo Espírito possa fluir neste lugar, nesta manhã. Oramos, Senhor, e consagramos este culto nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E é esse mesmo Deus que nós vamos declarar nessa próxima canção, que Ele é o nosso Deus,
o meu Deus, o seu Deus. Portanto, vamos louvar o Senhor ainda de pé. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és o meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Pai dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Amém. Está aqui. Não faz mal. Pois bem, então vamos voltar-nos para a palavra do Senhor. Eu não vou precisar, porque tenho ali aquilo que tenho para apresentar.
estávamos aqui na dúvida a propósito da oportunidade de hoje nos podermos reunir aqui no domingo de Carnaval. Isso porque há 80 e muitos anos que a igreja aqui está sediada e, segundo consta, nunca foi possível. A irmã Merrei diz que já uma vez, no Covid, tivemos aqui o culto no domingo de Carnaval. Não, quase todos que fomos com quem falámos não se lembram desse episódio. Não importa. Por um lado, é bom. Por outro lado, é pena que para que isto aconteça tenha acontecido ou esteja a acontecer algo de bem trágico e de bem grave, não é? Na altura era por causa do Covid, se é que isso aconteceu. Hoje é por causa destas inundações, destes cataclismos que têm assolado não só o nosso país, mas também já a Espanha, a França, está também nas mesmas condições e um pouco por todo o lado. Nota-se ou sente-se que as coisas estão, a atmosfera está a mudar, a natureza está a mudar. E não vale a pena dizer ou perguntar de quem é a culpa, porque eu sei quem sou. Minha culpa. A minha culpa no sentido de que todos nós contribuímos para que isto esteja a acontecer. Gostamos muito de andar de popó, não é? Gostamos muito de poluir e depois sofremos estas consequências. E a gestão, mesmo assim, por aquilo que eu tenho acompanhado pela parte dos governos, quer de Portugal, quer de Espanha, tem sido exemplar para tentar minimizar as consequências que uma coisa desta natureza podia trazer, particularmente aqui ao nosso país. Pois bem, mas cá estamos pela graça de Deus. E conforme o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. E é bom quando nós podemos confiar na graça do nosso Deus. Pensando particularmente então nesta época carnavalesca, ainda tive ali um bate-papo com 2 ou 3 artistas já embriagados. Esta é a razão pela qual não conseguíamos ter aqui culto no domingo de Carnaval e estavam à espera do Uber para os levar para a Ericeira. Portanto, tinham passado a noite ali, provavelmente, no túnel, na discoteca, a beber. E há 15 dias, quando vinhamos para cá, apercebemos de um gravíssimo acidente naquelas curvas, resultado exatamente disso. Eles vêm para o meio da estrada e depois provocam acidentes gravíssimos. O que é que eu posso adiantar mais? Então, pensando sobre esta época, veio ao meu pensamento aquilo que no fundo caracteriza aqueles que procuram celebrar o Carnaval. Que eu dizia a eles, olha, pois é coisa que não tenho prazer nenhum em celebrar. E eles, isto não lhes entra na cabeça, não é? Não faz sentido para eles. Mas ao mesmo tempo, eu pensava cá com os meus botões. Será que eles estão trajados a Carnaval nesta altura? Ou será que nesta altura é que tiram a máscara? E estão mascarados durante o ano todo? Não sei se estão a chegar aonde eu quero, não é? Infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas andam mascaradas o ano todo. E só nesta altura é que a máscara cai. Pois bem, então,
Mas será que a palavra de Deus também fala sobre máscaras? Fala, vamos ver. Então, vamos ver o texto, e o texto que está ali, podemos acompanhá-lo, está em 1 aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 18. Eu gosto de enquadrar o texto no seu contexto, como já é hábito, e não extrair propriamente um versículo isolado. Não obstante, o nosso tema vai incidir sobre o versículo 18. Um voluntário, tem o Johan. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Obrigado. Então, um texto profundo, riquíssimo. Quase que diríamos que em cada versículo dava pano para mangas, não é? Ou seja, base para refletirmos. E Paulo, nesse aspecto, pela graça de Deus, foi usado para fazer esta transição entre a lei e a graça. E é neste texto, particularmente no versículo 18, que eu queria incidir a nossa meditação. Mas eu intitulei a nossa meditação A Máscara. E fazendo uma pesquisa, e vamos ter, vou pedir ao Johan para passar, encontrei alguma informação, não sei a fonte, quer dizer, sei a fonte porque tinha lá e eu vou citá-la, mas não sei exatamente que tipo de fonte, se é uma fonte simplesmente histórica, penso que não seria propriamente cristã, mas que mostra que esta questão das máscaras já é muito antiga e era muito usada nas civilizações passadas. Eu usei ali alguns exemplos. Claro que a imagem que temos aqui, que eu achei que seria a imagem de origem, início da nossa meditação, vemos precisamente, ou dá a sensação, que as pessoas usam como que uma máscara para ocultar aquilo que são na realidade. Então, o texto começa, e eu vou pedir aqui a um voluntário para ler este texto, porque a mim me tornaria mais difícil. Pode ser.
Convém ser com o micro. Podes? O simbolismo da máscara varia consoante os costumes. A máscara é um adereço utilizado em diferentes situações, seja como disfarce, objeto lúdico, religioso ou artístico. Ela tanto pode revelar ou esconder uma identidade ou, ainda, transformar a identidade e a vida de quem as usa. No Oriente, os tipos mais comuns de máscara eram as máscaras funerárias, carnavalescas e de teatro, as quais são também as máscaras das danças sagradas. Então, deu para perceber que isto não é novidade. Ainda vamos ter mais um bocadinho de texto, só se quiser passar a pasta ao outro. Mas é algo que já vem desde o Oriente Antigo, em que usavam vários tipos de máscara. Eu uso ali algumas e vou pedir para passarmos o slide. Ok? Então temos as máscaras usadas no teatro. O próprio teatro grego usava máscaras. As máscaras de carnaval, e temos ali uma citação vinda também desse mesmo site, e aí, para não falhar, eu vou pedir a leitura. No caso das máscaras carnavalescas, o aspecto satânico de sua aparência é enaltecido com o objetivo de expulsar o mal, esperando como uma catarse. Reparem, eu não sei qual é a fonte, mas está ali. Não é preto no branco, é branco no preto, neste caso, não é? Então, no caso das máscaras carnavalescas, o aspecto satânico. Como? Como é que isso pode... quer dizer, como é que o mundo está no maligno? É ele que governa, é ele que gere, não é? E ele não precisa, para as pessoas que estão vítimas, digamos assim, presas de Satanás, ele não precisa de tentar fingir aquilo que não é, porque eles até gostam. Portanto, mas aqui claramente relacionam, atribuem a máscara, o carnaval, como algo satânico, de sua aparência e malefícios também, enaltecendo, portanto, o objetivo de expulsar o mal. Este é algo que nós não... Como é que o Satanás expulsa a Satanás? Quer dizer, pronto, na nossa perspectiva isso não faz qualquer sentido, mas o facto é que ele está, no fundo, subjacente a isso. É a mesma história que aqueles que recorrem ao espiritismo para serem libertos do mal. Quer dizer, então, é como se eu quiser pegar numa brasa sem me queimar. Não, mas o mundo está no maligno e as pessoas não percebem isso. Depois temos também a máscara grega, as máscaras funerárias, e depois tenho ali em rodapé, para os que quiserem consultar o site onde estava esta informação. E eu tenho ali um exemplo da máscara funerária, podem passar uma entre muitas, mas o nosso amigo Tutankhamon, não é? No Egito, porque eles acreditavam na vida para além da morte, por isso é que eram embalsamados, eram colocados naquelas pirâmides, e usavam uma máscara que lhes dava a ideia que estavam vivos.
É uma máscara funerária, exatamente. Mas depois há outras, além daquelas, surgiu uma outra máscara. Esta ainda não constava da lista das outras máscaras. Não é? A máscara, particularmente, que algumas senhoras ou meninas usam para ficarem mais bonitas. Não é? É como diz o outro, então, e porquê é que não ficas? Porque a beleza não está na máscara. Não, não está na cara. Está cá dentro. E as iludências aparudem. Sabem o que é que isso quer dizer? As iludências aparudem. As aparências iludem. Portanto, é o que temos. Agora, esta outra máscara, ou este outro exemplo, eu achei interessante. Porquê? Porque temos uma máscara a sorrir, mas a pessoa que tinha a máscara estava a chorar. A máscara esconde. Uhum. Então, pronto, vamos então passar mais para o texto em questão, que é este, mas então, dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu gosto de sempre dizer porquê os Coríntios, não é? Talvez porque Paulo sentia que eles tinham máscaras. Consideravam-se os mais espirituais de todos, mas ele tinha dito já na epístola anterior, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, Paulo estava a dizer, vocês têm uma máscara. Precisam tirar essa máscara e deixar que o Espírito possa operar nas vossas vidas. Então, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E só este versículo dá pano para mangas. E vamos ver. Primeiro ponto, então, todos nós. Este é algo que, no fundo, o Senhor deseja operar em todos. E Paulo estava a falar da sua própria experiência, estava a falar daqueles que com ele trabalhavam na obra do Senhor, estava a falar para aquela igreja, estava a falar para todas as igrejas, todos nós. E quando pensava nisto, veio ao meu pensamento este coro, que não sei se alguns dos irmãos se lembram, é daqueles mesmo do baú, manda-nos luzir o Senhor Jesus, como quando a vela dá de noite a luz. Lembram-se? Não. Ninguém. Isto no sentido de que para luzir, para que a nossa luz brilhe, precisamos de ter a máscara tirada. Então, eu só não vi qual era o tom. Já lá está a letra? Não. Ok, então vá. É um coro que consta, digamos, torna-se um cântico de alguma forma infantil, mas não está na lista dos coros do nosso inário. Está lá o mencionado número, é o 168 do nosso inário. Manda-nos luzir o Senhor Jesus,
como quando a trevas dá de... como quando a vela, peço desculpa. Manda-nos luzir o Senhor Jesus, como quando a vela dá de noite a luz, quer que nós brilhemos como a luz do céu. Eu no meu cantinho e tu no teu, eu no meu cantinho e tu no teu. Ao redor então manda a luz raiar, pois que muitas trevas há que dissipar, para reluzirmos Deus nos acendeu. Eu no meu cantinho e tu no teu, eu no meu cantinho e tu no teu. Vamos ainda voltar a ele, não é? Mas não era mesmo conhecido? Então, ainda bem que sempre há algo para partilhar, neste caso também através da música. Manda-nos luzir o Senhor Jesus. E o texto diz que todos nós, não só aqueles a quem o Senhor chamou para o ministério, mas a todos aqueles que o Senhor já salvou, somos chamados a refletir a glória do Senhor. Em segundo lugar, então, com o rosto descoberto. Ou seja, sem máscara, com o rosto descoberto. Refletir a glória exige comunhão sincera com Deus, não é? Sem os véus. O texto que há pouco lemos falava dos véus, ou do véu que o próprio Moisés teve que usar, porque o seu rosto brilhava depois de ter vindo de receber as tábuas da lei. Então, sem véus, sem o véu do pecado, sem o véu do medo, sem o véu do orgulho, sem o véu das feridas não curadas, permitindo que a luz divina possa livremente brilhar em nós. Então, com o rosto descoberto. Eu diria que o mundo à nossa volta está a precisar urgentemente de ver este brilho do Senhor nos nossos rostos. Este brilho do Senhor na nossa vida. Este brilho do Senhor na nossa relação uns com os outros e com eles próprios, que não conhecem ainda o Senhor. Quando estava ali a falar com aqueles jovens que via-se nítida e claramente que estavam embriagados, já para não falar dos outros que estavam num carro estacionado aqui à porta, que estavam a dormir ainda, portanto a ressacar a noite, eu procurei falar com eles com amor e mostrar-lhes que realmente o Senhor os ama. E claro que eles queriam filosofar. O álcool leva-os a agir dessa maneira e a não terem consciência da sua realidade e da sua verdadeira necessidade. Com o rosto descoberto. Transparência, não é? Será também algo que se aplica aqui a este segundo ponto. Em terceiro lugar, refletindo a glória do Senhor. Eu penso que não necessitamos, embora eu tenha ali o texto de Êxodo capítulo 34, os versículos 29 a 35, que são um exemplo daquilo que aconteceu com Moisés. Há pouco líamos em 2 Coríntios a citação de Paulo a respeito de Moisés, mas vamos ler já o que temos ali. Então, refletindo a glória do Senhor, como um espelho, não é? Como um espelho. E é interessante que o espelho, no fundo, é o reflexo, ou reflete aquilo que
que é projetado nele. E o espelho, para poder refletir, precisa de estar limpo, não é? Para que não esteja embaciado, refletindo a glória do Senhor. Então, Êxodo 34, eu ainda apertei mais a letra para caber dentro de menos slides. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Mais um bocadinho. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto. O que é que se passa? Não é aqui, mas pronto, continuamos. Sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Ok, então é esta a narrativa, não é, que Moisés fala e descreve no livro de Êxodo, da forma como o seu rosto brilhava sempre que vinha à presença do Senhor. Quão bom seria, não é? Ou quão bom será que ao sairmos deste tempo que estamos aqui reunidos na presença do Senhor, as pessoas fiquem a olhar para nós e vejam o brilho do Senhor refletido na nossa vida. Este era o desejo de Paulo, este é o desejo de Deus, que nós possamos refletir a sua glória perante o mundo em que vivemos. O quarto e último ponto. Somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, não é? Somos transformados. Não somos uma obra, como ainda há bocado o Johan estava também a refletir. Estamos em construção. O Senhor está a operar em nós, através da ação do seu Espírito nas nossas vidas. E esse trabalho vai ser concluído, sem margem para dúvidas. Mas somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Uma transformação contínua. Essa reflexão não é estática. Não é uma reflexão no sentido de refletir a glória do Senhor, não é uma reflexão parada, mas é uma reflexão crescente, dinâmica. Obrigado pela dica. É uma reflexão constante. Nós precisamos de estar. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. E o Paulo, como eu já tenho usado várias vezes essa expressão, tinha consciência que muitas vezes ele não estava a ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse. Miserável homem que eu sou, diz ele, porque o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Quem me livrará deste corpo? Enquanto estamos neste corpo, estamos sujeitos à nossa carne. Mas somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, somos transformados, ela resulta então numa mudança progressiva de glória em glória para a imagem de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo. Ele é, Cristo é
o modelo. Cristo é a imagem na qual nós queremos chegar. E o Senhor prometeu que estaria conosco em todo esse processo até ao dia da sua vinda. Estamos, então, praticamente... temos o coro outra vez. Querem ouvi-lo outra vez? Manda-nos luzir o Senhor Jesus. Eu usei ali uma candeia, embora diz que é a vela. A vela ainda dá menos luz do que a candeia. Mas se todas estas velas estiverem a brilhar, dá um grande clarão. Então vamos lá. Manda-nos luzir o Senhor Jesus, como quando a vela dá de noite a luz, quer que nós brilhemos como a luz do céu. Eu no meu cantinho e tu no teu. Eu no meu cantinho e tu no teu. Ao redor então manda a luz raiar, pois que muitas trevas há que dissipar. Para reluzirmos, Deus nos acendeu. Eu no meu cantinho e tu no teu. Eu no meu cantinho e tu no teu. Manda-nos luzir o Senhor Jesus. Manda-nos refletir a sua glória. Então poderíamos dizer com máscara. Ou sem máscara. Só podemos refletir a glória do Senhor sem máscara. Que o Senhor possa tirar de nós qualquer máscara que impeça que a sua luz reflita através de nós. Senhor, mais uma vez te agradecemos por aquilo que tu nos exortas na tua palavra. E nesta época em que as pessoas vivem muitas vezes manifestando a sua carnalidade, nós possamos manifestar a tua espiritualidade. Possamos refletir, Senhor, a tua obra iniciada nas nossas vidas, para que a tua glória possa ser refletida neste mundo. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meu irmão, vamos recolher as nossas ofertas e nossos dízimos. Como a palavra nos diz, cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidades, porque Deus ama quem dá com alegria. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, ó Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor,
Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya. Oh Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Oh Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Oh Senhor, Kumbaya. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, esteja gravada nos nossos corações, Senhor. Obrigada pelo pastor, Senhor, e neste momento queremos Te agradecer, Senhor, pelos os dízimos, pela oferta, que o Senhor nos dê sabedoria para ser servido pela Tua igreja, Senhor. Obrigada, Pai, abençoa, Pai, a cada irmão que contribui, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos então passar aqui a parte das informações e os motivos de oração. Como diz o Salmo 46:10, portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Portanto, que nós tenhamos realmente dentro de nós essa convicção de que devemos nos aquietar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. A irmã Isabel não chegou a mencionar nenhum aviso, nenhuma informação específica, portanto eu vou seguir aquilo que tiver aqui no plano. Inicialmente aqui, obviamente, o destaque para aquilo que foi o resultado destas tempestades que houveram, portanto tiveram muitas destruições, e a partir disso existe uma organização de voluntários para limpeza e operação, ofertas e também, é claro, aquilo que é o nosso papel enquanto cristãos de orar, sobretudo por conta dessas pessoas que perderam recursos que são materiais, mas que são importantes nesse momento, e portanto, pelo que eu consigo enxergar dele muito pequeno, creio eu que seja da Associação Batista. O Acampamento Batista, peço desculpas. Portanto, obrigado, Rei. Portanto, o Acampamento Batista, que foi, nesse caso, sofreu com esses danos. E, portanto, precisamos de orar, mas também, se for possível, voluntários para limpeza, reparação, ofertas e qualquer tipo de ajuda já será bem-vinda. E, creio eu que isso tenha sido da semana passada. Portanto, acredito eu que não tenha nenhuma outra informação ou motivo de oração. Deixe-me só. Creio eu que não tenha, a não ser que algum irmão tenha alguma questão para relatar, Pronto. No mais serão as mesmas notícias, portanto, que nós... sim, claro. Tinha já me esquecido aqui, mas é um reforço que a irmã Isabel sempre faz. Aos irmãos que puderem, é sempre bom nas terças-feiras estar presente nas reuniões de oração. Creio que sejam às 9, não é? Às 9 horas da noite. Online, sim, obviamente. Portanto, não é uma reunião aqui presencial, o que facilita exatamente esse encontro. E, como a Bíblia diz, nesse caso, onde tiverem 1 ou 2 reunidos, não fala especificamente de um templo, mas reunidos em espírito, de oração, ali também ele está. Portanto, que nós entendamos a importância disso. E nesse momento eu convido, então, ao...
O senhor tem? Se eu tenho, não. Eu não tenho essa informação, também não nos foi passado. A situação da irmã Isabel, que não falou a irmã Isabel, a esposa do pastor Vitor, a Isabel, a outra Isabel, que na semana passada teve um acidente ao vir para o culto, portanto não sabemos ainda o estado dela nesse momento. Creio eu que a irmã Isabel deva, a esposa do pastor Vitor, portanto, a outra Isabel, deva compartilhar alguma notícia assim que tivermos no WhatsApp da igreja. E assim Posso só adiantar, portanto, que tenho falado com ela e já tivemos com ela até para lhe levar umas canadianas para ela poder se deslocar. E pronto, agora está a recuperar. Pronto, então já temos aí a Tem o atualização. pé engessado e agora resta esperar. Pronto, então já temos aqui a atualização, ela está estável, está bem, e agora está em fase de recuperação. Portanto, mais um resultado de orações também, porque poderia, obviamente, um acidente como esse poderia ter resultados muito piores. Deus está o tempo todo no nosso controle. E agora, portanto, passando aqui a parte final do culto, vamos louvar ao Senhor. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé, porque como nós vimos aqui, temos muito mais de 10 mil razões para louvar e engrandecer esse Deus. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorará. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorará. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu cantarei uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorará. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorará. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar 10 mil razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorará. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorará. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorará. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorará. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando.
Pois bem, estamos a chegar ao fim de mais um culto. Acho que hoje foi um bocadinho mais curto. Mas eu até diria que, e vou pedir ao Johan para depois poder tirar uma fotografia, se não se importarem, porque hoje é preciso licença para tudo. Só menos para porte de arma. Não, isso é nos Estados Unidos. Ama o Senhor. É a mesma coisa. Então, valeu a pena, acho eu, e devemos dar graças ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos então para o louvar, para o adorar, para agradecer, não obstante todas as intempéries que têm assolado o nosso país, o Senhor nos guardou. Mas também lembrarmos aqueles que infelizmente têm perdido muita coisa. Queres um telemóvel para tirar fotografia? Mas isso tem que ser passwords para a esquerda e para a direita. Está aqui já. Pronto. Dispõe-te. Não estou a aparecer. Mas assim... aqui era mais fácil. Eu viro a cabeça. Depois tapo estes aqui. Ora bem. Tá. Até o... está bem. Bem, temos ainda 45 minutos para tirar fotografias. Pronto. Obrigado. Nós às vezes esquecemos destes pequenos pormenores, mas depois não fica recordação nenhuma, não é? Mas o importante é que fique guardado em nossos corações. E sem máscara. Nunca esqueçamos isso, não é? Com o nosso rosto refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Mas não vamos voltar outra vez à mensagem. Vamos só aplicá-la e vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por este privilégio que nos concedeste de hoje nos podermos reunir em liberdade, sem intromissões, sem interferências, sejam elas de que ordem forem, para podermos ter o culto que aqui queremos celebrar a todos os domingos ao Teu nome. Tu és, Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E nós queremos, Senhor, realmente manifestar esse nosso desejo, esse nosso sentimento nos cânticos, na oração, na presença, que também é importante. Não esquecendo aqueles que não puderam estar connosco, tu sabes os motivos que os impediram de tal, que também possas abençoá-los. E queremos entregar, Senhor, esta semana nas tuas mãos, pedindo a tua bênção para tudo quanto irá ser feito. E é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana. Que o Senhor vos acompanhe ou nos acompanhe.